Hoje, através do sermão intitulado O Segredo da Remissão de Pecados e a Páscoa, vamos tomar um tempo para entender a vontade de Deus. O que há de mais importante na nossa vida de fé é o relacionamento entre Deus e nós, não é? Por que a Bíblia diz que somos pecadores? E por que temos que orar continuamente a Deus, dizendo: Deus, eu sou um pecador, eu sou um pecador. Precisamos conhecer sobre o relacionamento entre Deus e nós, e de onde nós, seres humanos, viemos e aonde iremos depois de todos nós deixarmos este mundo? As pessoas nascem nesta terra e vivem por 70 ou 80 anos e morrem. Então, será que isso significa que nossa vida se limita a apenas esta terra? Ou será que nós, que começamos nossa vida no mundo eterno, ficamos nesta terra como estrangeiros e então voltaremos ao mundo eterno onde estávamos antes? Se vivermos sem entender estes assuntos, chegaremos a ter um errado entendimento de valores e incorretas metas na vida. Portanto, hoje, vamos tomar um tempo para compreendermos de onde viemos, aonde iremos, depois de viver neste mundo. Quem nos criou e permitiu estarmos em carne, e somente onde podemos viver, com este corpo. Todos estes assuntos são importantes e precisam ser resolvidos a fim de crermos em Deus e vivermos uma vida de fé corretamente. Vejamos o ensinamento de Deus no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui, a Bíblia diz que o homem foi criado do pó da terra. O pó indica o corpo. O fôlego de vida que Deus soprou nas narinas indica a alma. Todos os seres humanos que vivem nesta terra são a combinação de corpo e alma. Vamos para o livro do Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como o era. Agora, há pouco, nós vimos, no livro do Gênesis, capítulo 2, o que Deus usou para criar o corpo? O pó. A Bíblia diz que o corpo volta para a terra, de onde veio. E o espírito, que está dentro do nosso corpo, volta para Deus, de onde veio. Pessoal, se vocês focarem na palavra voltar, vocês poderão descobrir uma verdade muito importante de Deus. Vamos supor, hoje, vindo da minha casa, eu vim até aqui. Contudo, e se eu for a um local diferente daqui a pouco, eu posso usar a palavra voltar? Voltar significa regressar ao lugar de origem, não é? Aqui, a Bíblia diz que nosso corpo volta para a terra, como era. E nossa alma, que está dentro do nosso corpo, volta para onde? Volta para Deus. Onde Deus habita? No céu. Então, nossa alma voltará para onde? Nossa alma voltará para o céu. Então, onde nossa alma habitava antes de vir a esta terra? No céu. Nossa alma veio do céu e volta para o céu. Sobre este fato, no livro do Eclesiastes, capítulo 12, se diz que o pó, que significa nosso corpo, volta para a terra, e nosso espírito, que está dentro do nosso corpo, volta para Deus. Por isso, quando um ser humano morre, as pessoas dizem que ele voltou. Não é verdade? Ele voltou significa retornou para o local de onde veio. Então, nós habitávamos no céu com Deus. Antes de virmos a esta terra, nós éramos anjos, espíritos?
Vamos estudar mais sobre isto por meio da Bíblia. Livro dos Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Está escrito: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Aqui, o Mi se refere a Salomão, que escreveu o livro dos Provérbios. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Contudo, Salomão disse que o Senhor o possuía antes da criação, em que ele criou os céus, a terra e todas as coisas. Continuemos com o versículo 23. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu, o quê? Nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes de Deus criar os céus e a terra no princípio, antes de Ele fazer a terra, montanhas, onde estava Salomão, ele disse que ele já era nascido. Então, quando Salomão disse sobre isso, ele explicou que tinha nascido em espírito ou em carne. É impossível existir em carne, isto é, com corpo. Já que Salomão já tinha nascido antes da criação dos céus e da terra, então, onde ele nasceu? Ele está falando sobre o mundo celestial e não sobre o mundo terreno. Ele está testificando que já havia nascido em espírito. Versículo 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Está escrito que Salomão nasceu antes de Deus ter criado o pó desta terra. O tempo em que Salomão nasceu e viveu nesta terra foi cerca de 3.000 anos atrás. Contudo, quão antigo é este planeta Terra? Dizem que tem 4,5 bilhões de anos. Isso significa que Salomão nasceu há mais de 4,5 bilhões de anos. Isso é impossível do ponto de vista físico. Então, o que isso significa? Significa que ele nasceu como um ser espiritual que pode viver no céu. Vamos para o livro de Jó, capítulo 38, versículo 1. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber, onde estavas tu? Quando eu lançava os fundamentos da terra? Aqui, o eu indica quem? Indica Deus. Deus está perguntando: onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento. Deus perguntou a Jó: onde você estava no início da criação do planeta Terra? Diga isso a mim, se você tem entendimento. Jó foi um homem que viveu nesta terra 3.500 anos atrás. Contudo, Deus está lembrando-o de que ele existia até mesmo 4,5 bilhões de anos atrás. Versículo 21. Tu o sabes, porque nesse tempo eras. Como? Eras nascido. E porque é grande o número dos teus dias. Deus perguntou a Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo se tens entendimento. Mas Jó não pôde dar a resposta. Então Deus mesmo deu a ele a resposta, dizendo: tu eras nascido, e é grande o número dos teus dias. Foi antes mesmo da criação da terra. Onde Jó nasceu, então? Não foi no céu? Em que forma? Em forma espiritual. Ele nasceu como anjo. Então, apenas Jó e Salomão nasceram no reino dos céus, enquanto todos nasceram nesta terra? Vocês acham isso? A Bíblia mostra o caso de Jó e de Salomão como exemplos para toda a humanidade, para que possamos entender onde nós nascemos antes de virmos a esta terra.
Então, por que estamos aqui? Quanto nós queremos ir ao céu? A vida eterna, bênçãos, felicidade e transbordante alegria. A Bíblia diz que Deus criará alegria todos os dias no céu. Porque Salomão e Jó vieram a este planeta Terra, que está cheio de dor e sofrimento, ao invés de permanecerem no céu para sempre? Há uma razão para tudo. Não vivemos nesta terra, neste corpo, sem nenhuma razão. Isso não se aplica apenas a eles. Ocorre o mesmo conosco. Por que temos de viver nesta terra? Deve haver uma razão para termos de viver em dor, agonia, sofrimento e preocupações. Jesus veio a esta terra com a resposta para este questionamento. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio a esta terra para encontrar o perdido e salvá-lo. Este foi o propósito da sua vinda. Aqui Jesus disse que estávamos perdidos. Então, onde estávamos antes de ficarmos perdidos? Estávamos no céu. Contudo, nós perdemos o céu e estamos vagando nesta terra. Por isso, Jesus disse que estávamos perdidos. Ele disse que a razão da sua vinda foi para buscar e salvar o perdido. Então, por que estávamos perdidos? Vamos encontrar a resposta através do Evangelho de Mateus, capítulo 9. Na Bíblia, a resposta para toda a questão. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Aqui, o eu indica quem? O eu indica Jesus. E ele disse, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Se lermos a Bíblia, conectando os versículos em pares, poderemos encontrar dicas muito importantes. Por que nos perdemos? Nos perdemos porque pecamos no céu. Fomos lançados a esta terra porque pecamos. Por esta razão, Jesus disse que veio buscar o perdido, mencionando sobre o propósito da sua vinda. Em outro versículo, ele disse que veio chamar o pecador. Pessoal, chamar e buscar não tem o mesmo sentido? Quando vocês querem buscar o diácono Kim, vocês não chamariam? Dizendo, diácono Kim, chamar e buscar tem o mesmo significado. Jesus desceu a esta terra para encontrar pecadores. A Bíblia nos ensina que todos os seres humanos eram espíritos, anjos, que pecaram no céu e foram lançados a esta terra. Algumas pessoas dizem, eu nunca prejudiquei ninguém na minha vida, eu nunca fiz nada de mal. Mas, quando eu vou à igreja, eles dizem, somos pecadores. Já que falam repetidamente isso, realmente eu não quero ir à igreja. O pecado ao qual nos referimos é o pecado original que cometemos no céu. Deus está nos ensinando, através da primeira epístola de João, capítulo 1, que temos de nos arrepender sinceramente dos nossos pecados. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo? Isto é, fazemos Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se dissermos, nós não temos pecado, isso é igual a fazer Deus mentiroso.
Isso significa que todas as pessoas que vivem nesta terra são as almas que pecaram no céu, quer dizer, os anjos pecaminosos. Jesus veio a esta terra para guiar as almas que pecaram a se arrepender, a fim de ele buscar essas almas perdidas. Ele viveu uma vida de sofrimento e morreu na cruz por causa das nossas transgressões. Nós devemos conhecer claramente por que estamos nesta terra e também saber a razão por que toda a humanidade tem que crer em Deus. Vocês acham que nasceram nesta terra apenas para comer, envelhecer, ficar doentes, morrer e se extinguir? Pessoal, isso não é verdade. Deus está nos ensinando algo que não compreendemos ainda. Vocês e eu, nós devemos completar nosso arrependimento, o qual Deus quer que façamos nesta terra, e devemos recuperar o nosso lar celestial que perdemos. Deus veio a esta terra para salvar pecadores. Nossos pecados não são os que cometemos nesta terra, mas aqueles que cometemos no céu. Então, que tipo de pecado cometemos no céu, através do qual fomos expulsos a esta terra? Vamos para a Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Pessoal, há muitos tipos de crimes neste mundo também. Há crimes menores, violação de leis de trânsito, assassinatos, etc. Há muitos tipos de crimes. Contudo, o pecado que cometemos no céu nos deu a pena de morte. A Bíblia diz que o salário do nosso pecado é a morte. Executam sentenças de morte para aqueles que cometeram crimes menores? Não. Nosso pecado foi tão grave que merecemos a pena de morte. Nós devemos compreender que cometemos grandes pecados no céu e fomos banidos a esta terra para viver uma vida de pecadores, como a pena de nossos pecados. Se compararmos nossa situação ao sistema legal penal, recebemos a pena de morte. Nós cometemos pecados que merecem a pena de morte. Muitas vezes, as pessoas usam um termo como nós somos pecadores que merecem a morte. Contudo, não compreendem realmente sobre este fato e vivem dia a dia, não sentindo nada disso. É por isso que as pessoas se tornam arrogantes, orgulhosas e se vangloriam de si diante de Deus. Todos os seres humanos estão vivendo esse tipo de vida. Pessoal, a razão pela qual estamos aqui, tendo vindo do céu, é para nos arrependermos de nossos pecados. Deus nos deu uma moratória, isto é, a nossa vida nesta terra, de 70 ou 80 anos. Deus nos deu tempo para nos arrependermos. Mas, ao invés disso, as pessoas cometem iniquidade. É por isso que Deus dará a elas um julgamento final. Nós chamamos isso de dia do juízo. Vejamos o versículo 23 novamente. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós éramos pecadores que mereciam a punição da pena de morte. Contudo, Deus removeu todos os nossos pecados. Nós devemos receber a graça de Deus que nos guia à vida eterna. A fim de recebermos esta graça, devemos participar das promessas de Deus. A pena de morte é dada às pessoas que cometeram pecados graves e que não podem mais viver na sociedade, não é? Todos nós somos anjos celestiais que cometeram pecados graves e imperdoáveis no céu e fomos jogados do céu para esta terra. Contudo, Deus não nos rejeitou, apesar de sermos pecadores. Ele nos considerou como seus filhos e filhas e nos deu a oportunidade de nos arrepender e receber a salvação. Nós nunca devemos negligenciar esta oportunidade preciosa. Nós devemos levar
uma vida de arrependimento, de acordo com a vontade de Deus. Este é o único caminho para toda a humanidade voltar ao reino dos céus. Vamos para a Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Existe apenas um caminho para voltarmos ao reino dos céus. É sermos perdoados dos nossos pecados. A Bíblia expressa isso como remissão de pecados. Ninguém pode entrar no reino dos céus sem receber a remissão de pecados. Não importa quão espertos sejam. Não importa de quão boa família sejam. Não importa quão famosos ou ricos sejam. Ninguém pode entrar no reino dos céus com as coisas terrenas. Nós podemos voltar ao céu apenas quando recebermos a remissão de pecados que cometemos no céu. E na Epístola aos Efésios capítulo 1, versículo 7, nos ensina sobre a maneira de recebermos a remissão de pecados. No qual temos a redenção. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Temos a redenção, isto é, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós podemos receber a remissão de pecados apenas através do sangue de Jesus. Esta é a única maneira. Não há outra maneira exceto esta promessa. Então, por qual promessa, feita pelo seu sangue, Jesus nos permite a remissão? Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Aqui podemos ver que Jesus queria celebrar a Páscoa. Vamos continuar. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. A promessa preciosa através da qual podemos receber a graça do sangue de Cristo, isto é, a Páscoa. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Não se bebe o cálice em si, dando o cálice que continha o vinho da Páscoa. O que ele disse? Porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Dizendo que o sangue da nova aliança, isto é, da promessa, Jesus concedeu o vinho da Páscoa. Deus prometeu que, quando guardarmos a santa cerimônia da Páscoa, que nos permite ter a carne e o sangue de Jesus, Ele perdoará todos os nossos pecados que merecem a pena de morte. Nós devemos crer nisso. Contudo, não há igrejas que guardam a verdadeira Páscoa hoje em dia, mesmo que a Bíblia claramente testifique. Nós temos uma Bíblia diferente? Temos a mesma Bíblia. Seja a versão em inglês ou o texto original hebraico, todas elas têm o mesmo contexto. Ainda que tenhamos a mesma Bíblia, as pessoas não guardam a Páscoa hoje em dia. Isso não é incrível? Jesus veio a esta terra e fez a sua última ceia com seus discípulos. Aquele dia foi a Páscoa. Todo o mundo conhece a famosa pintura de Leonardo da Vinci, chamada A Última Ceia. Esta pintura descreve a cena da Páscoa na Bíblia. Literalmente, aquele dia foi a última refeição de Jesus nesta terra. Ele guardou a Páscoa e nos prometeu, dizendo: Se comerem e beberem, eu lhes darei a vida eterna. Este pão e vinho é a promessa de que vocês receberão a remissão de pecados, para que vocês possam voltar ao reino dos céus.
Jesus queria se assegurar de dar essa bênção a nós através da Páscoa. Jesus e os seus apóstolos guardaram a Páscoa naquele tempo. A Páscoa foi guardada até 325 depois de Cristo. Contudo, quando essa preciosa verdade da Páscoa desapareceu, houve um concílio realizado em Niceia, onde o imperador romano, Constantino, governou. Todos os líderes das igrejas se reuniram lá e discutiram sobre como abolir a Páscoa. Eles tentaram em 155, 197 e 325 depois de Cristo. Eles tentaram 3 vezes e aboliram completamente a Páscoa no ano 325 depois de Cristo. O fato de que a Páscoa foi abolida significa que aconteceu o que com a promessa de Deus? A promessa desapareceu. Isto é, ninguém mais seria digno de receber a remissão. Isso porque ninguém tem a promessa de Deus. Por isso, Deus tinha de vir pela segunda vez em carne, para podermos receber a remissão de pecados. Já que ninguém pôde ensinar e abrir o caminho para nós, Deus tem de vir e resolver este problema. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá por qual vez? Segunda vez. Há uma razão para Cristo vir pela segunda vez. Está escrito que Ele aparecerá segunda vez, sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Isso significa que Deus virá e restaurará a verdade da Páscoa que foi abolida em 325 depois de Cristo. A Bíblia explica que ninguém pode restaurar esta verdadeira Páscoa, a não ser Deus. Então, vamos encontrar no livro de Miqueias, capítulo 4, a profecia sobre o Senhor Deus, que vem a esta terra e nos ensina a verdade da Páscoa da nova aliança. Livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, Deus, e à casa do Deus de Jacó, para que Deus faça o quê? Nos ensine os seus caminhos. Cristo, Ansanron, veio a esta terra e abriu o caminho completo para todas as nações guardarem a Páscoa da Nova Aliança, que foi abolida em 325 depois de Cristo. E andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. A mesma profecia está escrita no livro de Isaías, capítulo 25. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos. Está escrito: vinhos velhos, e vinhos velhos bem clarificados. Porque Deus preparará um banquete, uma festa, com vinhos velhos? Vejamos o versículo 7. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará o quê? O vinho com que tragará a morte para sempre. Nos 66 livros da Bíblia, o único vinho que destrói a morte para sempre é o vinho da Páscoa, que se refere ao sangue de Jesus. Então, como o vinho da Páscoa destrói a morte para sempre? Jesus claramente mencionou sobre isso no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem o quê? Tem a vida eterna. Os pecadores não podem ter a vida eterna
tendo pecados. Podem ter a vida eterna apenas com a perfeita remissão dos pecados. Quando Jesus nos deu o pão e o vinho da Páscoa, Ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, coma e beba. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele prometeu isto. Pessoal, éramos anjos no céu. Contudo, fomos expulsos do céu a esta terra. Por que pecamos? Nosso pecado foi tão imperdoável que teve de ser pago com a nossa própria morte. Até mesmo, nesta terra, há alguma pena que é tão séria quanto a pena de morte? A pena de morte é dada aos que cometeram graves pecados que não podem ser perdoados. Já que vivemos nesta terra sem entendermos sobre nossa identidade, nós nos tornamos arrogantes diante de Deus. A Páscoa da Nova Aliança, que traga a morte para sempre, o vinho da verdade da vida. Deus disse que fará uma festa com isso e que esse dia certamente virá. Continuemos com o capítulo 25, versículo 8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor, Deus, as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é quem? É o nosso Deus. A Bíblia diz que Cristo aparecerá segunda vez para a nossa salvação. Ao dizer segunda vez, isto significa que Deus virá em carne pela segunda vez, não em forma espiritual. Pois Cristo está conosco todo o tempo em espírito. Assim como nos disse, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus, em estado espiritual, não se diz que vem primeira ou segunda vez. Deus, em estado espiritual, se vestiu de carne pela primeira vez, quando ele nasceu em Belém. E está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, que ele se fará carne mais uma vez, isto é, pela segunda vez, para nossa salvação. Está escrito: aparecerá a segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Então, vocês podem reconhecê-lo? Hoje em dia, muitos pelo mundo clamam ser o Cristo na sua segunda vinda. Como podemos reconhecer o verdadeiro? Na Bíblia, há resposta para tudo. É preciso estudar as profecias da Bíblia. Conforme as profecias da Bíblia, a Páscoa esteve abolida desde 325 depois de Cristo e foi restaurada depois de 1600 anos. Foi realmente vinhos velhos. Então, naquele dia, o que as pessoas dirão? Naquele dia se dirá: eis que este é quem? Este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Pessoal, Deus estabeleceu a Páscoa, querendo que recebêssemos a remissão de pecados. Hoje em dia, vocês e eu devemos entrar no reino dos céus, a obedecer a essas verdadeiras profecias da Bíblia. Nós podemos entrar no reino dos céus com a nossa própria habilidade, sabedoria, autoridade, bens, materiais ou conhecimento? Ninguém é capaz. Somente Deus pode perdoar os nossos pecados. Este é o registro da Bíblia. Para vocês e eu, de hoje, Cristo Ansanhon permitiu as palavras da verdade chamada Páscoa da Nova Aliança, e através dela nos permitiu a remissão de pecados. Toda a família de Sião, demos-lhe graças e glórias outra vez, e demos eterna honra à nossa Mãe Celestial. Há ainda muitos ao nosso redor que não conhecem sobre a verdade da Páscoa da Nova Aliança. Vamos entregar as notícias da Páscoa e ensiná-los a Bíblia, dizendo: vamos receber a salvação dentro da verdade com a qual Deus se alegra, e vamos juntos ao céu. Eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.